Olá pessoal, sou a professora Marília Cunha. A nossa aula de hoje é Arquivística, Princípios e Conceitos para o CESP e é o conteúdo mais importante do seu edital. Na verdade, para qualquer concurso CESP que cai arquivologia. Se você não está com muito tempo de estudar, assista essa aula pelo menos. E hoje a gente vai falar do princípio do respeito aos fundos, porque é o mais importante, é o que o CESP mais cobra, é o que vai basear tudo. Quando eu estava arquivologia, antes de eu ser da área, quando eu estava arquivologia para concurso, eu tinha muita dificuldade em arquivologia, principalmente para o CESP, porque parece que o material e as questões não batem. Parece que é outra língua. E é justamente porque eles aprofundam muito os conceitos e os materiais geralmente não abarcam. Por isso que o que esses grandes fazem, por exemplo? Eles pegam a mesma aula e só colocam a questão para o CESP. E no CESP você tem que fazer uma aula específica, analisando de forma muito complexa os conceitos. E é isso que eu faço, essa didática que eu utilizo. Ainda tem vaga para o curso de Arquivologia para Escrivão. Fala comigo no Instagram, Arquivologia Concursos, ou no e-mail, estudandoarquivologiaconcursos@gmail.com, para se inscrever. Investimento é R$100. Agora vamos para o que interessa. Esse é o conceito que todo material vai ter, que é proveniência, ou respeito aos fundos, que são os dois nomes, é o princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo, produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras. Ou seja, você não pode misturar documentos de proveniências diferentes. E é isso que vai nortear qualquer coisa dentro da arquivologia. Você não pode mesclar documentos de proveniências diferentes. Aí aqui vem agora o pulo do gato. Que para você responder as questões do CESP, sobre esse conteúdo, só essa teoria ali não basta. Você vai ter que ter algumas informações em mente. Quais são? Que o princípio da proveniência, ou respeito aos fundos, foi criado em 1841, na França, por Nathalie de Wailly. Criado então em 1841. Fixou? Ele é o princípio norteador do conceito de fundo. Vamos lá, o que é um fundo? Um fundo é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Vamos pensar, por exemplo, na sua carteira. A sua carteira é um fundo? É um fundo. Por quê? Porque lá vai ter a sua identidade, vai ter a sua habilitação, vai ter o seu cartão de crédito. E lá é o quê? Um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Qual é a proveniência? A sua. Você é o produtor desses documentos. Então, uma carteira é um fundo. O princípio da proveniência fixa a identidade do produtor. O que significa isso? Que vamos pensar de novo na carteira. Quando você abre uma carteira e tá lá a identidade de uma pessoa, a habilitação, e os cartões, você vai falar, pertence a essa pessoa. Mesmo que você não a conheça, quando tem um conjunto de documentos vindo de um mesmo lugar, você vai conseguir identificar o produtor. Isso significa fixar a identidade do produtor. E é isso que o princípio da proveniência faz. Ele é o princípio norteador das funções de criação, avaliação, aquisição, classificação, descrição, função, difusão e preservação. Ou seja, o princípio da proveniência, ou respeito aos fundos, vai nortear todas as procedimentos e funções relacionadas à arquivologia. Tudo relacionado à arquivologia vai ter como norte o princípio do respeito aos fundos. A proveniência se baseia nas atividades e funções do órgão produtor. Qualquer questão que falar que a organização é temática vai estar errada. Vamos pensar na sua carteira. Lá tem a sua habilitação. Por quê? Porque ela responde a uma função que você tem, que é uma atividade que você exerce, que é dirigir. Então, é isso que responde à proveniência. Ela não está ligada à pertinência, a assunto ou a tema. E o CESP gosta muito de falar que está. Qualquer questão que associar o princípio da proveniência a tema, pertinência ou assunto vai estar errada. E esse é um conhecimento um pouco mais avançado, esse próximo item, mas como o seu concurso eu acho que vai cobrar coisas avançadas, eu resolvi colocar nessa aula que o princípio da proveniência se divide em 2 graus. O primeiro grau delimita externamente o fundo, ou seja, ao você respeitar que você tem que colocar todo o documento de acordo com o seu produtor, não misturar documentos que são de origens diferentes, você não está deixando que os documentos se misturem, justamente. Por quê? Pensa na carteira. Quando você coloca lá a sua habilitação, a sua identidade e os seus cartões, você está delimitando, essa aqui é a minha carteira. A sua irmã não vai vir e vai colocar a habilitação dela, não, porque você delimitou externamente o fundo, que no caso, no nosso exemplo é a carteira.
O segundo grau é a delimitação interna, que é outro princípio, que a gente vai ter uma aula só dele, que é o princípio da ordem original. Mas o que você precisa saber agora, que o princípio da proveniência tem 2 graus, e o primeiro grau delimita externamente o fundo. E mais uma coisa, conhecimento um pouco avançado também, é que o primeiro grau do princípio da proveniência, que é o que delimita externamente, é o único que é indispensável para a criação de um fundo, ou seja, é o único que precisa existir de qualquer forma, é o primeiro grau, que é a delimitação externa. Agora vamos ver como o CESP cobra isso. Os princípios arquivísticos. Pausa o vídeo e aí a gente vai responder. Os princípios arquivísticos, entre eles o princípio do respeito aos fundos, que fundamentam a prática arquivística contemporânea, foram elaborados nos últimos 40 anos, principalmente a partir da chamada explosão da informação. Foram elaborados nos últimos 40 anos? Não, né? Você viu que foi em 1841. O princípio do respeito aos fundos foi criado na década de 50 do século passado para atender às necessidades de administração de documentos arquivísticos. Foi criado em 1950? Não, foi criado em 1841. O princípio de respeito aos fundos, conhecido internacionalmente como o princípio de santidade dos fundos de arquivo, aparece pela primeira vez no importante Manual de Arranjo e Descrição dos Arquivistas Holandeses em 1898. Você já sabe que não. Então, tá vendo como ele já cobra esse conhecimento? Você já sabe que o princípio do respeito aos fundos foi criado na França em 1841. Todas as questões estão erradas. Dali você já consegue matar esse tipo de questão. Outra. O princípio da proveniência fixa a identidade do documento ao seu produtor. Certo ou errado? O princípio da proveniência fixa a identidade? Sim. Acabei de falar. Por quê? Porque ele espelha justamente essas competências, essas atividades. Você consegue... Vamos pensar de novo na carteira e vamos pensar que tem a habilitação da sua mãe, da sua irmã e a sua. Como estão misturados documentos de origens diferentes, você não vai conseguir identificar o produtor. Quando você coloca documentos da mesma origem juntos, você consegue fixar a identidade do produtor. É justamente a isso que se refere esse tipo de questão. O princípio da proveniência e o resultado de sua aplicação, o fundo de arquivo, impõe-se à arquivologia, pois essa tem como objetivo administrar documentos de pessoas físicas ou jurídicas. O princípio da proveniência tem como resultado o fundo de arquivo? Tem. A gente já falou sobre isso, acabei de falar. Ele impõe-se à arquivologia? Sim. Justamente ele que vai nortear qualquer procedimento, qualquer função, qualquer operação dentro da arquivologia. Porque ela tem como objetivo justamente administrar documentos de pessoas físicas ou jurídicas. Está certinho. Ele é o norteador do conceito de fundo. Vamos lá, pausa o vídeo. Vamos fazer várias questões de uma vez. A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão público é resultado da aplicação do princípio da proveniência. A constituição do fundo é resultado da aplicação do princípio da proveniência? Tá certo. Mesmo conhecimento da questão passada. O princípio da proveniência diz respeito à primeira delimitação lógica de um fundo, ou seja, a sua delimitação externa. O princípio da proveniência delimita externamente o fundo? Eu falei sobre isso? Não falei? Tá certo. O conceito de fundo de arquivo é resultado da aplicação do princípio da proveniência. Mesma coisa. O fundo é resultado do princípio da proveniência. Tá certo. A aplicação do princípio de proveniência tem como consequência direta a constituição do fundo. Tá vendo? Que ele falou a mesma coisa nessas 4 questões da mesma forma. Todas estão certas. O princípio da proveniência é norteador do conceito de fundo. Agora você não esquece mais. Eu não resisti, coloquei mais algumas outras questões, porque você vê como ele cobra. O princípio arquivístico que deve ser aplicado na constituição de um fundo de arquivo é... Qual o princípio na constituição de um fundo de arquivo? Proveniência. O fundo de arquivo, uma unidade de base da arquivologia, resulta da aplicação do princípio da proveniência. Qual princípio resulta... Qual o elemento que resulta do princípio da proveniência? O fundo de arquivo. Certo. Tá começando a pegar como o CESP só fala a mesma coisa de formas diferentes dos mesmos conceitos. O princípio de respeito aos fundos, pausa o vídeo pra gente responder. O princípio de respeito aos fundos, ou da proveniência, postula que não devem ser misturados documentos produzidos por entidades diferentes.
É isso que postula? Que você não deve misturar documentos? Justamente isso. Tá certo. Outra. O princípio da proveniência, fundamento básico da arquivologia, vincula indissoluvelmente o documento a seu produtor e preconiza que os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade sem mesclarem-se a outros de origem distinta. Você não vai mesclar documentos de origem distintas? É isso que fala o princípio da proveniência? Tá certo. O princípio de respeito aos fundos determina que agrupem os documentos acumulados por uma entidade coletiva, pessoa ou família sem misturá-los. É justamente isso, você vai colocar os documentos de acordo com a proveniência. Você não vai misturar documentos de produzidos por entidades diferentes, de origem distinta ou por outras entidades, tá certo? Tá começando a perceber como... E o que acontece? Se a gente tivesse só lido ali esse conceito, a gente não ia conseguir responder várias questões. E é justamente isso que o CESP gosta de fazer. E além do que a teoria diz. Mas agora você já sabe que os documentos não podem ser mesclados se forem de origens diferentes. A aplicação do princípio da proveniência à classificação e ao agrupamento de documentos tem como principal consequência prática o surgimento de fundo de arquivo. O fundo é consequência do princípio da proveniência? Sim. Só que tem um elemento novo que eu já comentei, que é o quê? Ele é base para todas as atividades, procedimentos, funções da arquivologia. E aqui ele está falando que é a aplicação do princípio da proveniência à classificação. E tá certo. Você vai aplicar o princípio da proveniência a tudo na arquivologia. As funções de criação, avaliação, aquisição, classificação, descrição, difusão e preservação se fundamentam no princípio arquivístico do... Qual princípio se fundamenta? Todas as funções. Você já sabe, proveniência. O princípio da proveniência, cujo objetivo é gerar o fundo de arquivo, é o primeiro princípio a ser aplicado na classificação de documentos. Justamente, ele vai ser o primeiro princípio a ser aplicado em tudo, tá? Certo. O princípio de proveniência estabelece estratégias de classificação dos documentos de arquivo. Sim, o princípio da proveniência está ligado à classificação. Assim como ele vai estar ligado à criação, avaliação, aquisição, descrição, difusão, preservação. Na organização de arquivos, o princípio da proveniência fundamenta os principais procedimentos. Certo. Você já viu que sim. Ali, a gente tem uma questão de 2018, uma questão de 2006, e com a mesma ideia, que o princípio da proveniência vai nortear todas as funções e procedimentos da arquivologia. A adoção do princípio da proveniência, a organização dos documentos, feita a partir das funções do sujeito acumulador de arquivos, foi superada pela organização temática. Já falei, tema não tem nada a ver com o princípio da proveniência, é justamente o contrário. É o oposto dela. Tá errado. O princípio da proveniência pode ser definido como aquele segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto, sem ter em conta a pertinência e a classificação original. O princípio da proveniência é que os documentos devem ser reclassificados por assunto? Não. Assunto, tema, não está nada relacionado ao princípio da proveniência. É o oposto. Está errado. Os arquivos, a partir do surgimento do princípio de respeito aos fundos, passaram a ser organizados por série de assuntos. Assunto, princípio de respeito aos fundos ou proveniência? Errado. Nunca vai estar ligado de forma associada. Eles são opostos. O princípio de respeito aos fundos tem por objetivo controlar a dispersão dos documentos acumulados por uma pessoa ou física ou jurídica em arranjo temático. De novo, essas palavrinhas se associar, pode marcar errado, sem medo de ser feliz. Tá errado. O agrupamento dos documentos pela proveniência evita que eles sejam agrupados tematicamente. Justamente quando você respeita que os documentos têm origens diferentes, você não vai agrupar por tema, você vai agrupar pelo produtor. Agora sim. Tá certo? Então, qualquer questão que afirmar que a organização é temática, pertinência e assunto, vai estar errada. Isso não tem a ver com o princípio da proveniência ou respeito aos fundos. O princípio da proveniência determina que os arquivos devem ser organizados em obediência às competência e às atividades da instituição ou pessoa responsável pela acumulação dos documentos, justamente.
O princípio da proveniência organiza de acordo com a competência e as atividades, tá certo? Aplicando-se o princípio da proveniência, o arquivista estabelece um fluxo de trabalho que se inicia a partir do estudo do gênero documental. Não é a partir do gênero que você aplica o princípio da proveniência, é justamente a partir do quê? Da competência, das atividades, das funções. Tá errado. E é isso. Agora eu te desafio a não conseguir responder uma questão de princípio de respeito aos fundos usando essas informações que você aprendeu nessa aula. Até mais, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima aula.